Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem por objetivo difundir os ensinamentos e estudos da doutrina dos Espíritos. Inicialmente, quero agradecer aos inúmeros irmãos e irmãs que têm nos apoiado em nosso trabalho, inscrevendo-se em nossos canais de comunicação. Reforçamos o pedido para aqueles que ainda não o fizeram e puderem. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim, ajudarão a melhor divulgação da mensagem para um grande número de pessoas. Hoje abordaremos o tema O Elo Interexistencial, tema que pedirá a postagem de mais de um vídeo, pois se trata de tema bastante amplo e profundo. Hoje estamos postando o primeiro. Antes, porém, para a nossa reflexão, gostaria de citar as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, que estão contidas no capítulo 11, que se trata de parte das instruções dos Espíritos. Diz o texto: a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo, tem ligeiro os pés, e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Essas são as palavras que o Espírito Lázaro nos trouxe em Paris, no ano de 1862, e faz parte da comunicação apresentada no capítulo 11 das Instruções dos Espíritos, para que nós possamos refletir e analisemos se em nós ainda estão presentes os instintos e as sensações, ou já estamos trabalhando em nós os nossos sentimentos, para que assim possamos avaliar se estamos mais próximo do início da jornada evolutiva ou mais próximo da meta a realizar em nossa evolução espiritual. Gostaríamos também de apresentar o poema da nossa irmã Cora Coralina, que tem como título Saber Viver. Diz Cora Coralina: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia,
lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. É isso. Não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Muita paz. E assim damos início ao nosso tema da noite de hoje, que aborda o elo interexistencial. Nos ensina a doutrina dos Espíritos, e está contido no Livro dos Espíritos, a questão dos elementos gerais do universo. Diz o texto que, acima de tudo, está Deus, e que Ele criou o elemento material e o elemento espiritual. Ou seja, basicamente no universo existem, depois de Deus, apenas dois elementos: o material e o espiritual. E tudo mais que existe, tangível ou intangível, é consequência da união desses dois elementos. Na Gênese ainda, Allan Kardec nos traz a seguinte informação. A doutrina espírita revela que, na essência, o espírito, para nós, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Isso faz com que, por longo período de sua evolução, exista, ao mesmo tempo, em dois planos existenciais. No plano físico, interage com o espiritual e, desencarnado, liga-se, pelo que viveu e aprendeu, ao mundo material. A bem da verdade, compreendamos que o existir é um interexistir, e para interexistir, dar-nos a providência divina, um precioso instrumento, espelho da alma e sustentáculo do corpo, que é o perispírito. O perispírito é, por excelência, o elo interexistencial. Nas nossas exposições a respeito do perispírito, temos por objetivo apresentar conceitos, características e propriedades, e assim abordarmos as questões da natureza do perispírito, das funções e suas influências. O Livro dos Espíritos, na questão 93, nos traz a seguinte conceituação. Perispírito, palavra criada por Allan Kardec e usada pela primeira vez em O Livro dos Espíritos, que tem na sua formação duas palavras. Peri, que tem como definição em torno, que vem do grego, e a palavra espíritos, que significa espírito, que vem do latim. Na Gênese, no capítulo 11, Kardec nos traz: devendo a matéria ser trabalhada pelo espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, seria necessário que pudesse atuar sobre ela. Por isso veio habitá-la. Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. O princípio inteligente não pode agir diretamente sobre a matéria, a não ser revestindo-se de outro tipo de matéria, semicondensada, que possibilite o intercâmbio
de informações e sensações de um para o outro. No Livro dos Espíritos, Kardec nos traz a informação dada pela espiritualidade que há no homem três coisas: o espírito, o perispírito e o corpo físico. O espírito transmitindo ao perispírito tudo o que lhe é pertinente, tudo o que existe e tudo o que o forma. Esse, o corpo espiritual, por sua vez, transmite e reflete para o corpo físico a sua condição existencial. E é isso que forma o organismo humano. Não é apenas o corpo físico, pois esse não existiria sem a presença do espírito, tampouco do perispírito. Na Gênesis, no capítulo 14, item 22, Kardec nos traz: o perispírito é o traço da união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É através dele que o espírito encarnado se encontra em contínuo relacionamento com os espíritos. Enfim, é por ele que se cumprem no homem os fenômenos especiais que nunca teriam sua causa primária na matéria tangível e que, por esta razão, parecem sobrenaturais. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam e o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 6, nós temos: o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Então nós vemos, meus irmãos, pelo que expomos a nível de conceituação, que o elo interexistencial, cuja denominação Allan Kardec definiu como perispírito, é o que possibilita ao homem interexistir entre os planos materiais e os planos espirituais, e que ele é o que torna entendível, compreensível toda a fenomenologia mediúnica. Os milagres passam a ter outro sentido, que não o de o resultante de um acontecimento plenamente compreensível, entendível e explicável, deixando de ser, assim como bem diz Kardec, uma realidade maravilhosa ou extraordinária. Na sua obra Perispírito, Zalmino Zimmermann, um dos grandes estudiosos da doutrina espírita, nos diz o seguinte: estudar o perispírito é tentar conhecer a si próprio. Sem esse conhecimento, pré-requisito para conhecer a mediunidade, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito não são explicáveis e nem entendidos, por constituir esse o agente pelos quais esses fenômenos se desdobram.
inseparável do espírito desde sua formação, não o deixará jamais em toda a sua escala evolutiva, testemunhando sua conquista e retratando sua superioridade. Então, os Almino Zimmermann, de uma forma muito feliz, nos coloca que estudar o perispírito faz parte do estudo que o homem necessita realizar sobre si próprio, para que assim possa se ajudar a se conhecer melhor. Sem o entendimento e a compreensão desse corpo perispiritual, os fenômenos, como bem disse ele, de efeitos físicos resultantes da condição mediúnica, a lei da reencarnação, a lei da causa e efeito não são explicáveis e nem entendidos. Por isso, estudar o perispírito é estudar o homem na sua formação, na sua constituição. Portanto, é começar a conhecer a si próprio. Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, nos fala do envoltório fluídico do espírito, dizendo: é a forma preexistente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada, que é a matéria fluídica original do plano astral. Então, Leon Denis nos ajuda a começar a compreender que o perispírito é a formação pré-existente do corpo físico e, naturalmente, a que sobreviverá à falência deste e que se manterá na sua condição evolutiva. Passemos a alguns conceitos de perispíritos. Os irmãos ocultistas, esotéricos e teosofistas o denominam de corpo astral. Hernando Guimarães de Andrade o denominou de modelo organizador biológico, cuja abreviação é, como está escrito, conhecido como MOB, corpo que traz o modelo da organização fisiológica humana física, da qual nós conhecemos. Os irmãos neognósticos o denominam de aerossoma. André Luiz o denominou de psicossoma, na sua obra Mecanismo da Mediunidade, ou também o denominou de corpo espiritual, que preside a todas as formações do cosmo físico, ou seja, do corpo físico. Isso nós encontramos nas obras de Evolução em Dois Mundos e na obra de Nosso Lar. Outras denominações conhecidas, a respeito do perispírito são o corpo espiritual. Era conhecido e estudado há milênios pelos iniciados nas ciências secretas, pesquisadores, magos e médicos. No Egito, era conhecido como Ka. Pitágoras o denominava de corpo sutil da alma. Aristóteles, corpo sutil e etéreo. Tertuliano o denominava de corpo vital da alma. No budismo é conhecido como Kama-rupa. Na Cabala, de Roash. Hipócrates o denominava de eu astral. Paulo de Tarso o denominava de corpo espiritual. Os cristãos primitivos, de corpo glorioso. Os católicos, de alma. Os pesquisadores modernos, corpo psíquico e corpo bioplasmáticos. Como veem, são inúmeras as denominações trazidas a respeito
do perispírito e quão longe vai o conhecimento desse corpo astral. Na Gênese, no capítulo 11, Kardec nos traz como um envoltório fluídico do espírito a definição. É a forma preexistente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla invisível, constituída de matéria quintessenciada. Como dissemos, é a matéria fluídica originária do plano astral. Na Gênese, no capítulo 11, nós encontramos a informação de que é semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Ou seja, é a Gênese nos dando a noção de que o perispírito tanto é matéria, no sentido de que nós conhecemos, pela sua condição material, não é? E é etéreo, pela condição etérea, que se identifica com a espiritualidade. Como toda matéria é extraída do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. Então a Gênese, nesta parte, começa a nos dar a informação que, como elo interexistencial, tem o perispírito propriedades, não é? Que o caracterizam com a condição etérea e material, o que possibilita, ou possibilitando a ele a condição de interagir com os dois planos. E continua. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob o impulso de sua vontade, e para fazer que repercutam ao espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Servem-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo. Ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Ou seja, é Allan Kardec nos trazendo a informação de que um dos papéis, não é, do perispírito é ser justamente o intercomunicador, aquele que traz a comunicação ou que possibilita como veículo das informações trazidas do plano espiritual para o plano material. Na Gênese, ainda no capítulo 14, Kardec nos traz: corpo fluídico da alma, o conhecimento de sua natureza, aguarda ainda a investigação maior, sabendo-se, todavia, que, como assinala o codificador, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que o circundam. Sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Explica Kardec, a propósito, que o espírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito.
nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Ou seja, em obras póstumas, como na Gênese, Kardec nos traz a informação de que o espírito, ou melhor dizendo, o perispírito, ele é uma realidade que ainda necessita ser compreendida e esclarecida na sua plenitude, pois ele varia não só de acordo com a condição evolutiva do ser, mas como também do lugar em que o ser venha a habitar, proporcionando a esse as condições necessárias para a sobrevivência e a interação da sua realidade existencial. No Livro dos Espíritos, na questão 186, Kardec nos lembra: nos mundos superiores esclarecem os espíritos que esse envoltório se torna tão etéreo que para nós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. E aí nós vemos que é no Livro dos Espíritos, nessa questão, que Kardec nos dá a informação trazida da espiritualidade superior, que mesmo nos espíritos de luz, o perispírito ainda se mantém presente, como mesmo que para nós é como que não existisse, pois esse se mantém na sua condição de evolução. Na obra Roteiro, através da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel nos diz: os espíritos que estagiam na Terra apresentam o corpo espiritual como aparelhagem de matéria rarefeita e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Por isso, nas almas superiores, essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que nas mentes primitivas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. É Emmanuel nos dando notícia da condição plástica do perispírito com relação à condição de apresentar características tanto de luminosidade, né, nos espíritos superiores, como de materialidade na espiritualidade inferior. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, através também da mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira, nos diz: é de formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem, mais ou menos à feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos, conforme o campo mental a que se ajusta. Ou seja, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos deixa muito claro que a condição do perispírito existencial se modela segundo a condição mental do ser que o possui. Ou seja, é o ser se expressando, se manifestando segundo a sua condição
evolutiva pela materialidade ou luminosidade que porventura tenha dentro de si, através do seu corpo perispiritual. Leon Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, nos diz: o homem tem dois corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, outro fluídico, pelo qual entra em relação com o mundo invisível. O corpo físico é perecível, se desagrega na morte. É um trajo vestido para a duração da viagem terrestre. Ou seja, é Leon Denis nos esclarecendo que a condição do perispírito é mutável, segundo a condição de necessidade que tem a criatura de existir em determinado plano existencial. E continua: o corpo fluídico é indestrutível, mas purifica-se e se eteriza com os progressos da alma. É invólucro inseparável, permanente. Ou seja, é Leon Denis nos dizendo de uma forma muito objetiva que o corpo fluídico, a despeito do que alguns irmãos acreditam, que em determinadas situações pode ser destruído, que ele é simplesmente indestrutível e se purifica e se eteriza, segundo a condição de evolução alcançada pelo ser, e que este é inseparável e que é permanente. Continuando com Leon Denis, ele nos diz: deve ser considerado o verdadeiro corpo, o da criação corporal, o esboço em que se desenvolve o plano da vida física. É Leon Denis nos apresentando de forma muito clara que o perispírito, este sim, deve ser considerado como o verdadeiro corpo, pois ele nos traz o esboço daquilo que o organismo físico apresentará nas determinadas reencarnações que porventura você venha a existenciar e que se desenvolve durante essas vidas. É nele que se modelam os órgãos, que as células se agrupam, e é ele que lhes assegura o mecanismo funcional, vindo de encontro justamente com o que Hernán de Guimarães nos traz como definição de modelo organizador biológico. Leon Denis ratifica, ou melhor dizendo, o Hernán de Guimarães é que ratifica o que Leon Denis nos disse na sua obra, pois esse é precedente a Hernán, de que as células se agrupam e se assegura o mecanismo funcional, porque neles se modelam os órgãos. O perispírito, ou corpo fluídico, é o agente de todas as manifestações da vida, tanto na Terra para o homem, como no espaço para o espírito. É Leon Denis nos dizendo de forma muito concreta, muito objetiva, que é através do corpo perispiritual que o homem, ou o ser, melhor dizendo, se manifesta, se apresenta, não é? Possibilita as realizações da sua existência, quer seja no plano físico, quer seja no plano espiritual. E continua ele dizendo: ele contém a soma da vitalidade necessária ao indivíduo para renascer e desenvolver-se. É Leon Denis nos informando que a vitalidade existencial está presente, ou melhor dizendo, é trazida através do corpo perispirítico. Em Evolução em Dois Mundos,
André Luiz amplia esse entendimento para nós, ou esses entendimentos para nós, quando nos diz: afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide, o que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros, em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa no corpo mental da individualidade, a encerrar consigo, conforme os princípios ontogênicos da criação divina, todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma, nos círculos terrestres e espirituais, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa que se transformará no porvir. André Luiz nos esclarece que a condição ovoide que muitos irmãos se apresentam durante determinado momento de desequilíbrio existencial é nada mais, nada menos do que a sua exteriorização mental, a sua condição de perceber e de existir a própria vida. O que nos leva a entender que é nada mais, nada menos essa forma do que a apresentação da sua condição perispiritual, e que este não perde o perispírito, e muito menos, como afirmam alguns, ser a segunda morte. Com estas informações trazidas por André Luiz, que está na primeira parte de Evolução em Dois Mundos, podemos entender que existe na composição do perispírito uma parte não material, que segundo a sua própria definição, o diz como sendo semimaterial, nos levando a compreender ou a entender que existe, como a sua própria formação o é, e define os espíritos como um corpo semimaterial, que tanto o perispírito dele faz parte, como o elemento material também o compõe. Muito bem. Gabriel Delany, na sua obra A Alma é Imortal, nos diz: o perispírito é indestrutível, como a própria alma. A alma se encontra unida à substância perispirítica, que coisa nenhuma pode destruir, visto que, pelo seu estado, ele é o último termo das transformações possíveis. Ela é a matéria em si. Nem os milhões de graus de calor dos sols ardentes, nem os frios do espaço infinito têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Somente a vontade o pode modificar, não porém mudando-lhe a substância, mas expurgando-a dos fluidos grosseiros de que se satura no começo de sua evolução. Então, podemos e devemos entender que, quando o espírito troca seu envoltório espiritual, ele substitui a parte material que o envolve, pertinente a seu estado evolutivo e condições magnéticas que o caracteriza, mas nunca a parte espiritual que compõe o seu perispírito. Ou seja, é preciso compreender que a mudança do perispirítica conhecida, quer seja no estado ovoide, quer seja na mudança dos planos materiais, de um planeta para outro, quando existe a necessidade da mudança existencial do ser,
a modificação perispiritual que sofre o indivíduo é com relação aos elementos que são pertinentes àquele momento existencial, fruto da sua condição evolutiva, quer seja de desequilíbrio ou de equilíbrio. Muito bem. Hernani Guimarães Andrade nos diz: o perispírito não é como o corpo, que precisa de energia para manter sua estrutura. O perispírito é um conjunto de fluidos espirituais em torno do espírito. Quanto mais evoluído moralmente o espírito for, mais fluidos puros atrairá em seu redor, tornando-se um espírito mais puro. Ou seja, Hernani Guimarães Andrade lembra-nos que, diferentemente do corpo físico que necessita ser realimentado, o perispírito não precisa desse alimento. E que ele é, na verdade, um conjunto de fluidos espirituais em torno do espírito. E quanto mais evoluído for, né, mais fluidos puros atrairá. Indo de encontro justamente com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz: e aquele que tem, lhe será acrescentado, tornando-se assim um espírito mais puro. Na Gênesis, no capítulo 14, Kardec nos traz perispírito ou corpo fluídico dos espíritos, é uma condensação do fluido cósmico em torno da alma. E como alma, precisamos e devemos entender que é, conforme a definição da própria codificação espírita, a união do espírito ao corpo físico. E nos lembra também que o corpo físico também é uma condensação do fluido cósmico, fato que o transforma em matéria tangível. E isso nos leva a compreender que tudo nada mais é, né? Tudo que existe são variações ou graduação, né, do fluido cósmico universal, matéria primeira que dá origem a tudo. Portanto, o perispírito também o é. Uma variação, uma graduação, podemos repetir, do fluido cósmico universal que possibilita a interação do corpo físico ao espírito. Temos notícia de que muitas escolas esotéricas fazem referência à existência de vários corpos. Porém, na própria doutrina espírita, nós temos informações de que existem vários corpos que unidos formam o perispírito. Podemos nos referir, por exemplo, ao corpo mental e ao duplo etérico, que nos é trazido de informação como composição do perispírito. Podemos dizer, então, que perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que interpenetram e se transformam à medida que o espírito evolui. Lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, que foi publicado em 1958, que já nos traz a informação. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhes modelam em derredor da personalidade. O conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas
duplicatas mais ou menos radiantes da criatura. Ou seja, André Luiz nos dando notícia da composição e da existência de outros corpos que compõem e que fazem parte do perispírito. Falando inicialmente do corpo dupletérico. E ainda, na obra Nos Domínios da Mediunidade, ele nos diz: a princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em que seu conjunto, como sendo o dupletérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem mesmo ao campo fisiológico e que por isso não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Isso está no capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ou seja, é André Luiz, mais uma vez, nos dando notícia da existência do dupletérico e que esse também é perecível, assim como é o corpo carnal. Por isso, ele só se encontra presente nos perispíritos dos encarnados. Os desencarnados, esses não possuem o duplo etérico ou o corpo vital. E por isso mesmo são conhecidos os encarnados e os desencarnados pela percepção ou não desse corpo existencial. Ainda em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos dá a notícia do corpo mental, dizendo que o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. E em nota, no capítulo 2 também, André Luiz nos diz: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é um envoltório sutil da mente e que por agora não podemos definir com mais amplitude e conceituação, além daquele com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Ou seja, André Luiz, de certa forma, nos dá a notícia da existência, não é, de mais um corpo que faz parte do perispírito, e que assim podemos concluir que outros corpos também devem existir, fazerem parte do perispírito. E como o próprio bem diz André Luiz, devido à falta de terminologia humana, estes ainda não são bem compreendidos. E continua André Luiz, dizendo: ao longo da encarnação, o espírito comanda o funcionamento celular através do pensamento. O pensamento é produto da mente e extracerebral. Ela está no corpo mental. Do corpo mental vêm as ondas de pensamento que viajam os corpos espirituais e atingem o físico. Ou seja, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, nos confirma a existência de um corpo mental e que é através do pensamento que o espírito comanda cada célula, cada condição existencial e que o caracteriza, e que vem desse corpo as ondas de pensamento, e que o pensamento é extracerebral, diferentemente do que alguns homens de ciências diziam há algumas décadas, de que é o pensamento uma secreção cerebral. André Luiz nos fala claramente
porque o pensamento é extracerebral, está fora do corpo físico e naturalmente vem do ser pensante, que é o espírito. E para melhor compreensão nossa, nós trouxemos, através da obra Pensamento e Vida de Emmanuel, por psicografia de Chico Xavier, uma definição ou um entendimento a respeito da mente. Nos diz Emmanuel: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo do trabalho. O departamento da inteligência, dilatando o patrimônio da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda, que definem os investimentos da alma. É Emmanuel comparando a mente a uma realidade empresarial que pode ser desenhada semelhante a um organograma. O seu funcionamento, igual a uma empresa que preside e dirige a sua organização através da mente. E continua Emmanuel nos dizendo: a divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenar viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Ou seja, é Emmanuel ratificando, ampliando, podemos dizer, o enunciado da lei do amor, de que o homem no princípio só instintos tem, e que Deus, através da sua providência, nos dá como prêmio a conquista da razão, depois do exercício e das lutas milenares da nossa existência, da nossa condição existencial, pelas províncias, como bem diz, obscuras dos instintos. E nós ainda nos alimentamos destes, mesmo depois de ter conquistado esse prêmio divino. E continua Emmanuel: para considerar-lhes a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Ou seja, é Emmanuel nos dando uma informação muito curiosa, muito interessante, de que tudo é energia, de que a eletricidade, como energia dinâmica, tudo movimenta, que o magnetismo que presentemente alimentamos em nós é semelhante à energia estática que está em nosso organismo, e o pensamento é que tudo movimenta, que tudo conduz e que tudo realiza, é força eletromagnética. E concluindo
essa nossa primeira etapa, essa primeira parte a respeito do elo existencial, nós concluímos a nossa fala de hoje com as palavras que Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco em sua obra Temas da Vida e da Morte, nos diz: o conjunto espírito, perispírito e corpo é tão estranhadamente conjugado no processo da reencarnação que em qualquer período da existência são articulados ou desfeitos sucessivos equipamentos que procedem da ação de um sobre o outro. O espírito aspira e o perispírito age sobre os implementos materiais, dando surgimento a respostas orgânicas ou a fatos que retomam a fonte original, como efeito da ação física que o mesmo corpo transfere para o ser eterno, concedendo-lhe crédito ou débito, que se incorpora à economia da vida planetária. Ou seja, Divaldo nos trazendo a informação de Manuel Filomeno de Miranda, que nos diz de forma muito clara que tanto o espírito influencia sobre o perispírito e, consequentemente, sobre o corpo físico, como este também leva de volta as experiências, as sensações e, consequentemente, influenciam na condição mental. Não que este tenha qualquer condição de gerência sobre a condição mental do ser, mas como que numa empresa também, a DERME da empresa que está à frente como contato do seu objetivo empresarial, o corpo físico, que é a DERME, podemos dizer assim, do espírito, leva de volta toda a experiência, toda a vivência e todas as condições experimentadas, e fatalmente levando a este a condição de ensinamento e de aprendizado por ele vivenciado. Bom, meus irmãos, como dissemos no início, este é um assunto por demais amplo e profundo que exigirá de nós alguns encontros em torno desse tema para apresentarmos e abordarmos ao menos as partes mais importantes e interessantes a respeito da temática. Por isso nós ficamos por aqui, desejando a todos que, porventura, que gostarem desse tema, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube, pois isso possibilitará que a outros possam receber essas mensagens, pois isso estimula os mecanismos de pesquisa do canal YouTube. Agradecendo a todos pela atenção e dentro em breve nos encontraremos em torno da temática perispírito, o elo interexistencial da vida. Muita paz para todos.